Pasta 2. Capítulo 2. Quando apoiou a mão na maçaneta, Winston percebeu que havia deixado o diário aberto em cima da mesa. Cobrindo o papel com letras garrafais, as frases abaixo o grande irmão quase podiam ser lidas do outro lado do aposento. Um descuido de sua estupidez inconcebível. Contudo, Winston se deu conta de que, mesmo em pânico, ele não quisera borrar o papel creme fechando o diário com a tinta ainda úmida. Respirou fundo e abriu a porta. No mesmo instante, sentiu uma onda cálida de alívio percorrer-lhe o corpo. Uma mulher pálida, de aparência emaciada, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. Ah, camarada, começou ela num tom de voz monótono e queixoso. Tive a impressão de ouvir você chegar. Será que poderia ir até minha casa para dar uma olhada na pia da cozinha? Está entupida e... Era a senhora Parsons, mulher de um vizinho de andar. Senhora era uma forma de tratamento pouco favorecida pelo partido. A ideia era chamar todo mundo de camarada, porém, com certas mulheres, seu uso era quase intuitivo. Ela devia ter uns 30 anos, mas aparentava muito mais. Dava a impressão de ter poeira acumulada nas rugas do rosto. Winston a seguiu pelo corredor. Esses concertos de amador eram uma molação quase diária. Os apartamentos das mansões Victor eram antigos, haviam sido construídos em 1930 por volta disso e estavam caindo aos pedaços. O reboco do teto e das paredes vivia despencando, o encanamento estourava com qualquer geada mais forte, havia goteiras no teto sempre que nevava, o sistema de calefação costumava ser regulado em potência baixa, e isso quando não permanecia desligado por razões de economia. Os concertos que os moradores não conseguiam fazer sozinhos precisavam ser autorizados por comitês inacessíveis capazes de retardar por 2 anos uma simples troca de vidraça. Claro que só estou pedindo sua ajuda porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons sem mais explicações. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston e sua esqualidez era de outro tipo. Tudo tinha um aspecto surrado, maltratado, como se um animal grande e violento tivesse acabado de passar por ali. Apetrechos esportivos, bastões de hóquei, luvas de boxe e uma bola de futebol furada, um calção suado pelo avesso estavam largados no chão e sobre a mesa via-se uma confusão de pratos sujos e livros de exercícios com as orelhas dobradas. As paredes ostentavam bandeiras vermelhas da Liga de Juventude dos Espiões e um pôster em tamanho natural do Grande Irmão. Sentia-se o tradicional cheiro de repolho cozido, comum ao prédio inteiro, só que temperado por um fedor ainda mais pronunciado de suor, que percebia-se à primeira farejada, embora fosse difícil explicar por quê, era o suor de uma pessoa ausente no momento. Em outro cômodo, alguém utilizava um pente e um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que continuava saindo da teletela. São as crianças, disse a senhora Parsons, lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta. Ainda não puseram os pés fora de casa hoje. É claro que... Ela tinha o hábito de deixar as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia, quase até a borda, de uma água imunda e esverdeada, cujo cheiro de repolho era simplesmente insuportável. Winston se ajoelhou e examinou o cotovelo do encanamento. Detestava ter de usar as mãos e detestava ter de se abaixar, coisa que sempre podia provocar um acesso de tosse. A senhora Parsons observava sem saber o que fazer. Claro que se o Tom estivesse em casa, resolvia o problema num instante, disse ela. Ele adora fazer esse tipo de coisa. É muito habilidoso, o Tom. Parsons trabalhava com Winston no Ministério da Verdade. Era um sujeito gordinho, mas dirigente, de uma estupidez paralisante, um amontoado de entusiasmos imbecis, um daqueles burros de carga absolutamente submissos e dedicados, de que dependia mais até que da polícia das ideias a estabilidade do partido. Aos 35 anos, acabara de ser excluído contra a vontade da Liga da Juventude e antes de ingressar na Liga da Juventude, conseguira permanecer com os espiões 1 ano mais que a idade prevista nos estatutos. No ministério, desempenhava alguma função subalterna que não tivesse a inteligência como requisito.
Por outro lado, porém, era figura de proa no comitê esportivo e em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Com discreto orgulho entre uma e outra baforada de seu cachimbo, anunciava para quem quisesse ouvi-lo que tivera participações no centro comunitário toda a santa noite ao longo dos últimos 4 anos. Um cheiro opressivo de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da vida extenuante que ele levava, acompanhava-o aonde quer que fosse e impregnava o lugar mesmo depois dele ter saído. A senhora tem uma chave inglesa, indagou Winston, tentando soltar a rosca do cotovelo. Uma chave inglesa, repetiu a senhora Parsons, tornando-se no mesmo instante invertebrada. Não sei. Pode ser que as crianças... Ouviu-se um tropel de botinas e outra clarinada no pente quando as crianças irromperam na sala. A senhora Parsons apareceu com a chave inglesa. Winston deixou escorrer a água e tirou com repugnância o chumaço de cabelo humano que entupira o cano. Limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para o outro aposento. Mãos ao alto, berrou uma voz selvagem. Um garoto de 9 anos, bonito e com cara de brigão, surgira de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola de brinquedo, enquanto sua irmã menor, uns 2 anos mais jovem, imitava-o utilizando um pedaço de madeira. Ambos trajavam os calções azuis, as camisetas cinzas e os lenços vermelhos de amarrar no pescoço que compunham o uniforme dos espiões. Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com uma sensação incômoda, o jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira. Você é um traidor, gritou o menino. É um criminoso do pensamento, um espião eurasiano. Eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as 2 crianças estavam pulando em volta dele, gritando traidor e criminoso do pensamento, a garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. Por alguma razão, aquilo era um pouco apavorante, como as cambalhotas dos filhotes de tigre que não tardarão a crescer e tornar-se devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do garoto, um desejo bastante óbvio de bater ou dar chutes em Winston e a consciência de que não faltava muito para alcançar o tamanho suficiente para fazer isso. Ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade, pensou Winston. Os olhos da senhora Parsons iam nervosamente de Winston para as crianças e destas para ele. À luz mais clara da sala de estar, ele reparou, não sem interesse, que de fato havia poeira acumulada nas rugas do rosto dela. Eles fazem tanta algazarra, disse ela, estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento. Estou ocupada demais para levá-los e o Tom não vai chegar a tempo do trabalho. Por que a gente não pode ir ver o enforcamento? Rugiu o garoto com seu vozeirão. A gente quer ir no enforcamento, cantarolou a garotinha, que continuava pulando ao redor de Winston. Alguns prisioneiros eurasianos, praticantes de crimes de guerra, seriam enforcados no parque aquela noite, lembrou-se Winston. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês e era um espetáculo muito popular. As crianças faziam questão de que os pais as levassem para assistir. Despediu-se da senhora Parsons e avançou para a porta, mas não dera 6 passos no corredor quando algo o atingiu na nuca com uma pancada extremamente dolorosa. Foi como ser espetado com um pedaço de arame incandescente. Winston virou-se a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho apartamento adentro enquanto o menino guardava um estilingue no bolso. Goldenstein, trovejou o garoto enquanto a mãe fechava a porta. Mas o que mais o impressionou Winston foi o olhar de pânico imponente estampado no rosto cinzento da mulher. De volta a seu apartamento, passou depressa diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda massageando a nuca. A teletela já não transmitia música. Em vez disso, uma voz militar sincopada lia com uma espécie de prazer atroz uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Faroe.